Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Verbum Domini. Eu sou o seminarista Arthur, da etapa formativa da Configuração 3. Hoje meditaremos o Evangelho do 29º domingo do Tempo Comum, ano B, cujo texto bíblico está em Marcos, capítulo 9, versículos 35 ao 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhe disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, naquela época os apóstolos não haviam entendido a salvação que o Senhor estava realizando no meio deles e para todas aquelas pessoas. Com muita clareza e objetividade, o Senhor mostrou com sua vida como o reino de Deus deveria acontecer. Jesus havia anunciado por 3 vezes que passaria por muitos sofrimentos até a sua morte e depois disso ressuscitaria. Tentando dissuadir ou afastar qualquer possibilidade de sofrimento do Senhor, os apóstolos estão mais preocupados com o sucesso do messianismo de Jesus do que como ele vive e como deve ser vivido. Contudo, querendo participação na glória que estava destinada para o Senhor, os apóstolos pedem assentos ao seu lado. Jesus não os condena em seu desejo, mas os ensina como deve ser realizado corretamente. Com uma pedagogia paciente e amorosa, o Senhor os instrui através de 2 imagens, o cálice e a água. O cálice, dentre os significados, quer indicar o destino favorável ou não de uma pessoa. Jesus está ciente de que o aguarda um cálice de sofrimentos, do qual gostaria de ser poupado. Sabe, porém, que deve ser bebido para poder entrar na glória. A água faz alusão ao batismo. Os sofrimentos e as aflições que o justo deve suportar são frequentemente comparados pela Bíblia a uma imersão em águas profundas ou à agitação de águas impetuosas. Os apóstolos, mesmo ainda sem entender as explicações, estão com uma disposição aparente em participar dos sofrimentos de Cristo. Jesus, por sua vez, afirma que eles tomarão parte, mas que o lugar que desejam depende da vontade do Pai. Ainda nessa discussão, os outros apóstolos ficam indignados com a postura de Tiago e João. Jesus, servindo-se do modelo de autoridade de sua época, mostra como eles devem liderar e agir na comunidade e na sociedade, sobretudo, se quiserem ser grandes. O modelo a ser seguido é o do servo, que ocupa o nível mais baixo a quem todos podem dar ordens. Por isso que Jesus pergunta: Que quereis que eu vos faça? Ele se coloca na condição de servo. Sua vida e suas atitudes corroboram esse testemunho. Nessa perícope, Jesus mostra que o servo sempre ocupa o último lugar e que a atitude mais nobre de todo o serviço é dar a vida pelo resgate de muitos. Queremos estar na glória com Jesus?
Desejamos e queremos. Contudo, o caminho que se faz para alcançá-la acontece pela via do sofrimento vivido com esperança e do serviço realizado com alegria. O sofrimento é como uma escola, onde no dia a dia aprendemos com Jesus, nosso único e verdadeiro Mestre, a vivê-lo numa atitude de serviço, um serviço alegre, generoso, disponível em dar a vida pela salvação do nosso próximo, como o próprio Jesus realizou conosco. Então, compreendendo o verdadeiro sentido do sofrimento e do serviço, vividos na fé em Cristo, teremos parte em seu reino glorioso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.